Olá, caros bibliotecários, cumprimento a todos, os colegas das unidades do MPF. É com satisfação que anunciamos a Biblioteca Digital do MPF. Nesse vídeo eu vou apresentar a Biblioteca Digital do MPF como um todo, não adentrando as especificações dela. Aqui é só uma apresentação em geral da ferramenta. A Biblioteca Digital do MPF, depois de grandes lutas, é claro, que tivemos, algumas gestões, optamos agora, neste momento, por usar a ferramenta DSpace. É uma ferramenta, segundo as nossas análises, a ferramenta mais adequada para a nossa realidade, que vai permitir a flexibilização para algumas adequações que precisamos. Agradeço, é claro, as colaborações e o apoio, tanto dentro da Coordenação de Biblioteca e Pesquisa da PGR, quanto externamente, a Sejude, que nos apoia, é claro, a secretaria que somos subordinados, e, por sua vez, a Secretaria-Geral, e, é claro, a todos os colegas do MPF, alguns participaram mais intensamente no desenvolvimento dessa ferramenta, outros menos. Agradecemos a todos, é claro que só com essa união de esforços que conseguimos chegar nessa ferramenta. É uma ferramenta, uma biblioteca que, com certeza, é o início de um sistema que vai precisar, com a experiência, com a alimentação que viveremos dessa biblioteca, precisaremos amadurecer essa ferramenta com mudanças, adequações às realidades, tanto aqui quanto locais, para tentarmos chegar num melhor sistema, aquele sistema que atenda à necessidade do usuário em si, que seja de melhor navegabilidade, e é nisso que apostamos, que é uma ferramenta, é o início de uma biblioteca digital, na verdade. Tenho que salientar aqui que essa biblioteca digital ela está alinhada a dois objetivos estratégicos do MPF, que é a implementação da gestão do conhecimento e a melhoria da comunicação interna. Tem alguns objetivos específicos. Ressalto aqui, com certeza, a gestão da informação interna, que com as normas, principalmente, que conter alguns conteúdos que existem nessa biblioteca digital ou que existirão, estão de encontro ao objetivo de gestão da informação e da preservação da memória do MPF. Essa é uma preocupação, principalmente encabeçada aqui por nós, bibliotecários, que é de cuidar da memória do MPF. E essa ferramenta vai permitir isso, tanto em questão de recuperação, quanto em questão de preservação em si, já que o objeto digital está ali, está preservado, na verdade. Tenho que salientar aqui também que todos os manuais, esses vídeos aqui, é uma parte da instrução da biblioteca digital. Na Wiki, terá lá todos os manuais da biblioteca digital do MPF. Já tem, na verdade, todos os manuais. Até esses vídeos serão postados lá e na própria biblioteca digital. O DSpace, ele tem um fluxo de submissão, de catalogação dos itens em geral, dividido por alguns papéis. Essa alimentação da biblioteca digital se dará de maneira descentralizada, ou seja, cada unidade irá catalogar aquilo que produz. Por que isso? É claro, o ideal é que tivéssemos uma centralização disso, em questão de qualidade, controle e tudo mais, mas não temos condições, nós, PGR, não temos condições. Então, cada biblioteca irá catalogar aquilo que produz, que a unidade produz. Ou seja, se uma norma é da PR Bahia, quem irá catalogar é a PR Bahia. Se é um vídeo ou uma apresentação, uma imagem, um folder da PR Bahia, então é a PR Bahia que vai catalogar. Se é da PGR, é a PGR. É claro que tem documentos, tipologias documentais, que nos diversos formatos, que são de interesse do MPF como um todo. Principalmente, ressalto aqui, normas, na verdade, que são publicadas em nome do MPU ou do MPF. Essas, é claro que é a PGR que irá tratar, que irá cuidar da preservação disso. Então, cada estado produz aquilo que... Cada estado cataloga aquilo que produz. E a PGR aquilo que é de interesse de todos. Mais especificadamente, na política de seleção, isso estará mais detalhado. Vou apresentar, então, o sistema em si agora. Aqui é a biblioteca como um todo.
A página inicial da biblioteca digital, é claro que precisa ainda de algumas melhorias, a Secretaria de Comunicação irá cuidar da edição disto. Esse servidor que estou apresentando agora é um servidor de teste, instalamos no servidor de teste para que possamos fazer as alterações ao tempo todo. Não é a versão final ainda. Na verdade, aqui algumas mudanças, é claro, no servidor de produção, mesmo lá nele, mudanças ocorrerão com certeza, né? Porque com a alimentação nos estados, as sugestões virão, as mudanças em si, todas serão feitas. Também ressalto que qualquer mudança do sistema, qualquer problema, deve ser feito via de GLPI, que já temos lá uma categoria para a biblioteca, tem a do Pergamo e terá uma da biblioteca digital. Então, todas as solicitações, sugestões, devem ser feitas por meio de GLPI. Então, vamos lá. A Biblioteca Digital do MPF, como o próprio DSpace já trabalha com a ideia de comunidades, subcomunidades e coleções, nós aplicamos essa ideia para refletindo a estrutura orgânica do MPF. Ou seja, a apresentação inicial da biblioteca é pelas unidades macros que subdividem em subunidades até chegar nas coleções em si. Essas coleções, é claro, resultarão na alimentação dos itens, ou seja, comunidades, subcomunidades, coleções e o item em si, o registro. Aqui escolheremos até a letra I aqui, na verdade, é uma forma de organizarmos, é a Procuradoria-Geral da República, as Procuradorias Regionais da República, que se subdividem nas 5 regiões, aqui só tem 4, porque é só um exemplo. As Procuradorias da República nos estados, aí tem os 27 estados, cada um com as suas coleções. Tem também a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC, o Conselho Superior do MPF, Corregedoria do Ministério Público, Ouvidoria, as câmaras de coordenações, lá dentro a gente vai criar aqui as 5, lá no de produção já está, tem todas criadas, na verdade, e o Conselho Nacional do Ministério Público. Isso também é uma preocupação nossa. Por quê? Tem órgãos externos ao MPF que produzem documentos que são do interesse do MPF. Então, aqui já previmos o Conselho Superior e também a Escola Superior do Ministério Público também tem que pertencer a essa estrutura. Essa estrutura não reflete na íntegra a estrutura do MPF. Por quê? Porque tem questões de estrutura que temos que pensar na gestão do sistema em si. Então, às vezes, temos que optar por uma estrutura que seja mais fácil de ser gerida. Dentro de, por exemplo, se eu entrar em cada uma dessas comunidades, é claro que aqui, só para facilitar, criamos a subcomunidade de Procuradores da República dos Estados, lá dentro cada uma, mas se entrarmos numa especificadamente, exemplo, a Procuradoria-Geral da República, teremos as subcomunidades. O que são as subcomunidades, na verdade? São tipologias genéricas, na verdade, das coleções, ou seja, são reuniões de coleções. Exemplo, atos administrativos que subdivide em vários tipos documentais, portarias, resoluções, normas, na verdade, instruções normativas, atos e assim por diante. Dentro de atos jurídicos, eu tenho atos jurídicos também, doutrina e memória. Doutrina aqui, na verdade, é para refletir, vamos até adequar isso, doutrina é para refletir aquelas assinaturas que a gente tem, ou seja, aqui são os periódicos de acesso restrito. E quem sabe futuramente, livros de acesso restrito, ou seja, os e-books, que, por exemplo, a PR Pará já tem, quem sabe a gente consegue chegar a alcançar alguns contratos que permitem que façamos a catalogação disso e a disponibilização na biblioteca digital. Em termos de periódicos, já conseguimos. A RT e a Fórum já permitiu isso ao MPF. Então, são essas 4 subcomunidades. Inicialmente, não tem mais nenhum aqui, mas com o sistema permite que criemos. Ou seja, se for muito necessário, se for interesse de todos, teremos que criar. Então, vamos aqui para as 4 subcomunidades. Atos administrativos. Ele subdivide em atos, aviso, edital, estatística de propriedade, instrução, mensagem, ordem de serviço, orientação normativa, portaria, recomendações, resolução. Aqui,
teoricamente, os atos administrativos, eles são expressados por algum tipo documental. Só que, se isso não for padronizado, acaba incorrendo em algumas anomalias, na verdade, né? Por exemplo, a tipologia ato, que deveria ser publicada como uma instrução normativa, como uma portaria, e acabou saindo no Diário Oficial como ato. Só que aqui a gente criou por quê? Porque tem no Diário Oficial aquele ato publicado, e ele chama ato. Então, aqui, a coleção tem que prever isso. Tudo bem que o sistema, em geral, ele tem essa dificuldade, ou seja, se a gente pretende catalogar aquilo que sai no Diário Oficial, na questão aqui dos atos, esse é o recorte, é claro, então o sistema, por mais que você tente prever uma estrutura, se sair um tipo documental lá diferenciado que não tem nenhum deles, nós teremos dificuldade de acompanhar isso. Por isso que há uma necessidade de padronização lá na origem, ou seja, antes da expedição do ato. Após ele ser expedido, aí já é com a biblioteca digital. Então, a gente, infelizmente, fica refém da publicação dos atos. Então, eu tenho todos esses atos aqui dentro da comunidade de atos administrativos, e cada um deles eu tenho a catalogação normalmente. Eu acho que essa catalogação ela é dada por alguns passos, ou seja, o DSpace ele permite o papel do catalogador, depois do revisor, depois do administrador de coleção. Inicialmente, o passo básico é só do catalogador e do revisor. Por que isso? Como nós, bibliotecários, temos essa intenção de ganhar esse espaço na instituição com o tratamento de atos e a disponibilização dos atos, isso requer uma responsabilidade nossa. Ou seja, se vamos tratar uma portaria que sai no Diário Oficial, essa portaria temos que ter cuidado. Ela tem que estar descrita corretamente, o documento tem que estar compatível com o que deve ser, sem haver discrepância com o Diário Oficial. Para isso, requer uma revisão, para a qualidade desses atos, desse tratamento. Requer uma revisão. E, é claro, até uma administração maior da coleção em si, né? É claro que algumas unidades não têm essa realidade, para ter o papel, que cada um faça um papel. Aqui essa pessoa irá fazer a catalogação, essa revisão e essa administração, essa é a estrutura perfeita. É claro que temos que adequar isso à realidade dos estados, contando que quem tem a permissão de administração pode revisar e pode catalogar, e assim por diante. Ou seja, aquele que pode mais, pode menos. A administração geral do sistema e o servidor ficará na PGR. Quanto à qualidade da alimentação dessa base, tem que ter cuidado quanto a isso que eu acabei de comentar. A gente entende, numa reunião até com a PRDF, PRR1 e a PR Pará, tivemos uma conversa que a Cristiane até ressaltou que a qualidade da base, na verdade, essa base irá refletir a cara do gestor dela. Ou seja, o que isso quer dizer? Que, se essa coleção for mal gerida, ou não tiver um apoio da gestão, da unidade, a qualidade da informação ali irá ser prejudicada. Então, vai depender do apoio da gestão, seja ela no nível inicial ou naquele maior, né, do chefe da unidade em si. Agradeço, é claro, a todos que já contribuíram com esse sistema, que já alimenta, a PRVDEST já tem uma alimentação, alguns têm isso na página de maneira diferente, é claro, e de diversas formas. Então, vou voltar aqui para a coleção agora, essa é a coleção de atos administrativos, agora de atos jurídicos. Atos jurídicos eu tenho decreto, enunciado, lei, normas complementares e pareceres. Essa coleção, inicialmente, só aparecerá para a PGR. Por quê? Porque isso é externo ao MPF, então só a PGR irá catalogar isso. Aqui são leis e atos lá fora, externos, que são de interesse do MPF estritamente, que são sobre o MPF, ou seja, a lei complementar que cria o MPF em si, e alguns outros que tem. É claro, o parecer aqui. Esse parecer, aqui, inicialmente, só no sentido histórico. Tem a coleção de doutrina, RT e fórum, conforme eu comentei, e a memória institucional. A memória institucional se divide em artigos, cartazes e folders, imagens, livros, capítulos de livros e folhetos, teses, dissertações e monografias, e vídeos. Ou seja,
Aqui optamos, por exemplo, imagem podia subdividir em várias outras categorias, só que optamos por escolher um tipo maior, um tipo mais genérico, na verdade, porque senão a gente iria criar várias coleções dentro de cada unidade e, com isso, o sistema ia ficar muito grande e é mais difícil de gerir, com certeza. A exemplo, voltando aqui nos atos administrativos, eu tenho, por exemplo, ato. Esse ato pode ser um ato ordinatório, um ato conjunto, ou ato propriamente dito, conforme eu falei que saiu no Diário Oficial. Então, as instruções normativas, instruções de serviço e assim por diante, os acordos de cooperação, que pode apresentar diversas formas, eles também têm que estar apresentados de um tipo só. Então, não podemos, na verdade, criar várias subcategorias, chegando a uma exaustão maior. Então, optamos, na gerência do sistema, por colocar a tipologia do ato mais genérica. Voltando, então, dentro da memória, eu tenho essas coleções aqui. Vantagem: o sistema, por ser de biblioteca digital, ele permite a pesquisa, é claro, tanto dos metadados, dos dados de descrição dos documentos em si, quanto a pesquisa no texto integral. Isso é a maior vantagem para o usuário. Também, com o controle das normas em atos administrativos, essa é a nossa preocupação maior e a nossa prioridade. Dentro de atos administrativos, pensamos, na verdade, em fazer a questão da compilação, ou seja, o tratamento desses atos, a gente pode chegar aqui no texto integral, dentro do DSpace, só que esse tratamento ele pode ir no nível maior. Aqui na PGR já faremos, que é a compilação dos atos, aquele padrão presidência, ou seja, se um ato, por exemplo, um artigo de um ato ele é revogado, se ele tem uma alteração, uma nova redação, podemos ir lá no documento em si, é claro, aqui não é o documento oficial, não é aquele do diário, porque carregaremos os arquivos que tem no único já disponibilizados, aqueles que, a minuta, na verdade, de um ato, e dentro dessa minuta que terá no sistema, terá tanto o diário oficial e a minuta. Na minuta, poderemos fazer a compilação, ou seja, podemos abrir o arquivo, ir lá e alterar esse arquivo, mas nele conterá a informação, que essa informação não substitui a informação que sai no diário oficial. Já que ele vai ser alterado, isso tem que ficar claro. E essas alterações, só que essas alterações dentro do documento, se ele é um ADT ou um doc, um Word, essas alterações, na verdade, não são feitas dentro do DSpace em si, não é dentro da biblioteca digital. Então, se eu quero alterar um artigo, ou taxar um artigo que ele foi revogado, eu vou taxar lá aquele artigo e escrever revogado pela portaria tal, 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 e salvar o arquivo, depois que eu vou carregar ele no DSpace. Então, não tem relação, na verdade. Essa compilação, a gente, na verdade, vai dar o apoio para que todas as unidades façam a compilação dos atos, das normas internas, principalmente aquelas, o que é normativo, na verdade, né, as portarias normativas, por exemplo. Se eu quero vou normatizar o uso de crachá dentro da unidade da PRDF. Então, dentro da PRDF, essa norma, se ela sofrer qualquer alteração, você pode ir lá e alterar o arquivo dela, desde que isso esteja mencionado, com o link ainda para a nova norma. O próprio DSpace, essas relações entre normas, tanto a futura, ou seja, aquelas normas que saem posterior a uma que está revogando a norma em si, aquelas do futuro, quanto as do passado, quanto aquelas que têm a ver, na verdade, as normas relacionadas a ver também, tudo isso o DSpace permite relacionar aqui. Só que as alterações são feitas dentro do documento em si, que é por meio do doc. Bom, aqui eu tenho navegar, que eu posso navegar por índices, na verdade, que o próprio sistema gera, autor, título e tudo, vai ter aqui o das normas. Eu tenho o Discover, que são as pesquisas os documentos mais pesquisados, na verdade, os assuntos mais pesquisados, ou o autor mais pesquisado, que ele também mostra quantos documentos tem. E eu tenho aqui os índices, a minha conta, onde eu entro, cadastro, que nos tutoriais específicos de catalogação, de revisão, de administração, isso estará explícito e com maior detalhe. E eu tenho aqui também a busca avançada. A busca simples aqui, na verdade, pesquisar esta coleção em si, e a pesquisa avançada. Na pesquisa avançada, eu não vou aqui ser específico na pesquisa avançada, porque
tem que ter um tutorial próprio, vai ter um tutorial próprio de pesquisa. Então, aqui só inicialmente para conhecer o sistema. Eu posso escolher qual a comunidade geral daquelas iniciais que aparecem, que eu quero pesquisar, se é só nas regionais, só na Procuradoria-Geral, só no Conselho Superior. Eu posso escolher uma delas, por exemplo, Procuradoria-Geral, e eu posso pesquisar aqui genericamente já. Ou adicionar filtros, na verdade. Para eu adicionar filtros, eu posso escolher, por exemplo, vamos a um caso de uma portaria. Eu quero saber qual a unidade macro, por exemplo, se fosse PGR, aí eu colocaria aqui PGR. Eu quero saber, na verdade, eu tenho também informação do tipo documental. Se é uma portaria, então eu escrevo aqui portaria. Eu tenho a data. Se eu tenho a data, então eu vou colocar a data de publicação ou de assinatura. Eu tenho as duas, data de publicação. E também eu posso colocar o número da portaria, por exemplo. Esses filtros ainda está sendo estudado, né, para deixar perfeitamente, aqui é só um demonstrativo, mas assim, tudo isso a gente pode, está sendo estudado e com certeza, gente, com a alimentação em cada estado isso terá, as sugestões virão para a gente, nós aqui, com o decorrer da experiência, que poderemos customizar melhor esse sistema. Não somos inocentes de dizer, aqui na PGR, a COBIP, de dizer que esse sistema já está perfeito. Claro que não, mas isso é um amadurecimento do sistema, é com a alimentação que veremos quais são as melhores opções de fazer. Isso aqui é a proposta inicial, é o início, começaremos a alimentar, temos a pretensão agora de alimentar, queremos que todos os estados já comecem a alimentar agora em janeiro, as coleções de atos administrativos. Por quê? A gente quer dar um recorte temporal, que as normas, a partir de 2014, já tem no sistema. E, paralelamente a isso, de acordo com a condição de cada unidade, vamos fazer a catalogação dos anos anteriores, as retroativas, na verdade. Algumas unidades já têm isso em algum sistema ou outro, mas assim, então, a prioridade, atos normativos para 2014, início agora, e paralelamente dos outros atos. E já também paralelamente a isso, de acordo com a condição, é claro, da unidade, fazer das outras, da coleção de memória. A coleção de doutrina, que são de periódicos restritos, vamos até mudar o nome para isso é só a PGR que fará, RT e fórum. E a de lei também, leis e decretos, e dentre outros. Então, é isso que eu queria apresentar, agradeço, conto com a colaboração, com a compreensão, com certeza, desenvolver esse sistema não é nada fácil, por mais muitas discussões a gente levantou, qual é a melhor forma? A gente vai, volta, discute e volta para um ponto inicial, com certeza, porque isso é complexo, aceitamos todas as sugestões, é claro, pode mandar, registrar, vamos dar resposta às sugestões que virem para a PGR de modificações, estamos de braços abertos para receber essas sugestões, e é claro, estamos limitados pela estrutura do Ministério Público Federal, porque é uma estrutura complexa, difícil, que nem um sistema, não conseguimos refletir isso no sistema, mas para administrar, pensa, é muito fácil fazer uma biblioteca digital para um órgão, para a unidade em si, como os outros órgãos fazem. Só que fazer uma biblioteca digital que permite que todas as unidades façam, tenha o controle disso, que possa fazer a catalogação descentralizada, e ainda mais, além dessa questão do tamanho, da dimensão do MPF, outro quesito, eu também chamo a atenção de dificuldade que a gente encontrou e vai encontrar, que dentro de uma base só, você reunir, dentro de uma pesquisa só, de uma catalogação só, você reunir doutrina, doutrina, na verdade, o documento bibliográfico, aqueles de memória em si, e também as normas jurídicas, na verdade. Ou seja, um sistema, uma biblioteca digital com bibliográfico e norma jurídica, isso é muito difícil, porque isso dificulta na pesquisa. Tem que lembrar que o usuário que vai usar esse sistema, ele tem diversos interesses, na verdade. Um pode ter de doutrina, um pode ter de um vídeo, de uma apresentação que teve dentro do órgão dele, uma palestra, o outro pode ter dentro de uma norma, uma necessidade de norma. Então, tudo isso, na verdade, um só sistema. Então, essa é a grande dificuldade, com certeza. Mas eu agradeço a todos que colaboraram com essa biblioteca digital, a equipe da biblioteca digital da COBIP, as
unidades que participaram, direto ou indiretamente, as gestões anteriores, que esse sistema não foi agora, na verdade, que foi desenvolvido. Sim, ele foi concretizado, essa versão do The Spence foi toda feita agora, em pouquíssimo tempo, com certeza, mas, assim, tem trabalhos anteriores, na verdade, né, que já foram feitos. Então, agradeço a todos que colaboraram com isso. Obrigado por usar, e agora teremos o vídeo específico de cada módulo do The Space. Obrigado.